Comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 21. 1 Reis, capítulo 21. Eu quero falar essa noite sobre um rei que tinha tudo, meu irmão, tudo para ter feito um reinado totalmente diferente. Eu quero falar sobre um homem que teve a oportunidade de ter como conselheiro nada menos do que o profeta Elias. Imagine você, né? Você ter como conselheiro um homem, um dos profetas mais usados por Deus, com uma unção sobrenatural, realmente uma unção muito grande. O rei Acabe, que é o rei ao qual eu quero meditar com você, ele teve a chance de ter feito um reinado muito diferente, de ter tido uma vida muito diferente. Mas, infelizmente, o rei Acabe, ele optou por alguns caminhos perigosos. Ele optou em não ouvir os servos de Deus. Ele optou por dar vazão às suas emoções, aos seus desejos, aos seus sentimentos. Ele optou por ouvir pessoas que não podiam, de certa forma, edificar a sua vida, que falavam aquilo que ele gostava de ouvir, mas não aquilo que ele precisava ouvir. Não é assim? Às vezes a gente ouve o que a gente gosta, e a gente procura ouvir o que a gente gosta, mas nem sempre aquilo que a gente gosta de ouvir é o que precisamos ouvir. E o rei Acabe, ele era assim, toda vez que o Elias vinha falar com ele falava que o Elias era um perturbador, então ele não gostava de ouvir as verdades que Elias tinha, mas ele gostava de quem bajulava ele gostava de quem falava aquilo que ele gostava de ouvir. E a gente vai olhar nessa história, a gente vai ver que nessa história que a gente vai ler, tem 3 personagens. O rei Acabe, a sua esposa chamada Jezabel, e um outro homem chamado Nabote, que foi uma vítima de uma trama deste casal. E a gente vai ver que cada um deles fez algumas escolhas, e o que essas escolhas resultaram para a vida deles. Então eu quero ler com você, 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz assim: depois disto, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me a sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança de meus pais. Então Acabe voltou para casa, aborrecido, indignado com o que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e lhe perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dê-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre o seu coração, eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que ele morra. Os homens daquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que lhe havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente deles e testemunharam contra eles, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu.
Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis te dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, ele morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levante-se, vá encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote. Presta atenção, ele está na vinha de Nabote. O próprio Deus diz. Ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele dizendo: assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte: assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade, exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravos, quer livre, em Israel. Farei com sua esposa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Baasa, filho de Aías, por causa das provocações com que me provocou, e irritou e levou Israel a pecar. E também de Jezabel o Senhor falou: os cães devorarão Jezabel dentro das muralhas de Jezreel. E aqui está o fim deste casal. Foi exatamente assim que Acabe e Jezabel morreram. Acabe morreu por uma flechada, né? Ele, no meio de uma guerra lá, ele se disfarçou lá e tal. E aí a Bíblia diz assim que um soldado do exército inimigo atirou uma flecha a esmo. Não mirou no Acabe, ele atirou uma flecha a esmo. Mas a flecha veio e acertou o rei. E ele morreu. E aonde ele caiu, a Bíblia diz que os cães foram lá e lamberam o sangue dele, assim como Elias havia predito. E Jezabel, anos mais tarde, pouco tempo depois dessa profecia, né? A Bíblia vai dizer assim que ela estava numa janela, e aí vem Jeú, né? Que é o novo rei, e ela acaba caindo, ou ela é derrubada da janela, ela morre, e os cães também, né, acabam ali lambendo o sangue dela, do jeito que a profecia diz. Eu sei que é um texto um tanto quanto pesado, né, para a gente ler, mas eu queria, nessa noite, o Senhor me conduz a trazer uma exortação para todos nós, para que a gente olhe para esse texto e aprenda algumas lições com esses três personagens, com Acabe, com Jezabel e com Nabote. Primeira coisa não desperdice oportunidades, irmãos. Você pode não gostar daquilo que as pessoas lhe dizem, mas se elas estiverem falando, direcionadas por Deus, é melhor que você ouça. Caso contrário, o peso pode ser muito maior. E às vezes a gente se comporta como Acabe. Deus coloca alguns Elias na nossa vida para, às vezes, tentar fazer com que a gente enxergue, fazer com que a gente perceba o erro que a gente está cometendo, o pecado que a gente está cometendo. Mas a gente muitas vezes faz como Elias. O Acabe chamava Elias de perturbador de Israel. Veja, aqui ele diz: você já me achou, meu inimigo? Não, Elias não era inimigo de Acabe. Elias era apenas um profeta de Deus que estava tentando ajudar esse rei a fazer o que era certo. Então não desperdice a voz de Deus. Sabe, a gente tem muito aquela coisa assim. Eu acho que todos nós já ouvimos, e às vezes a gente já até falou, né? Ah, mas quem é você para falar o que está falando? A gente usa esse argumento. Mas o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, quando os escribas e fariseus estavam ensinando e pregando, eles não viviam o que eles pregavam. Mas Jesus não disse assim: não escutem o que eles dizem. Jesus diz: façam o que eles dizem. Porque o que eles falam é a palavra. Só não faça o que eles fazem. Mas o que eles dizem é a palavra. Então faça o que eles estão mandando fazer. Então, meu irmão, não desperdice as oportunidades que Deus te dá. E às vezes Deus vai usar pessoas para ajudar a gente a voltar para o caminho. Então não feche o seu coração. Não feche seu coração para aquilo que Deus está tentando fazer. Acabe, Deus teve uma paciência com Acabe muito interessante. Ele reinou durante 22 anos. E ele fez muitas coisas erradas. E Deus sempre tentando fazer Acabe enxergar os erros, os pecados. Mas ele insistindo
em continuar no pecado. Ele insistindo em continuar no erro. Então, que você e eu não venhamos a agir como Acabes, mas que a gente possa refletir, parar, pensar, analisar a nossa vida, como nós temos vivido. Nós temos dado ouvido à palavra do Senhor, ao que os nossos pais dizem, ao que os nossos pastores dizem, ao que os nossos professores dizem, aquelas pessoas que nos amam, falam, tentam nos ajudar. Ou nós temos endurecido o nosso coração, já temos a nossa opinião e muitas vezes nós estamos trilhando um caminho muito perigoso. Acabe correu esse risco. E aí interessante nessa história é que o Acabe, ele tinha 2 palácios, né? Um palácio lá em Samaria e esse palácio em Jezreel. Esse era uma espécie de palácio de inverno, onde ele ia para passar ali férias. E aí ele chega lá um dia, o Acabe chega nesse palácio, veja, um homem que tem 2 palácios, um homem que é rei, um homem que tem tudo, absolutamente tudo, o que a maioria do povo de Israel não tinha, ele tinha. Porque se você lembrar e você ler a história, você vai ver que Israel enfrentou um período de grande escassez no reinado desse homem. Mas Acabe nunca soube o que era padecer fome, necessidade. Então, Acabe, ele sempre teve tudo, muito mais do que muitos israelitas tinham. Mas um dia ele chega lá no palácio dele. E a segunda coisa que eu quero destacar, a primeira é, cuidado para não desprezar as oportunidades que Deus te dá. Segunda, cuidado com a falta de contentamento. Cuidado com a falta de contentamento. O Acabe chega lá no palácio dele, um palácio, irmãos, onde tem tudo. Aí ele olha pelo muro, assim, pela janela, pela sacada do palácio dele, e ele vê que tem uma vinha ali, que faz divisa com o palácio dele. E ele coloca no coração dele que ele precisa comprar aquela vinha. Porque ele só vai ser feliz, ele só vai ser realizado, ele só vai ser pleno se ele tiver aquela vinha. Ele tem 2 palácios. Ele é o rei de Israel. Ele tem muitas coisas que a maioria do povo não tinha. Mas ele deseja aquela vinha. Ele quer aquela vinha. E você sabe, meu irmão, que desde o Éden, o homem, de alguma maneira influenciado por Satanás, mas pela própria cobiça, busca fora de Deus, né? Ele acha que nunca é suficiente o que se tem. Nunca é suficiente. Tem que sempre buscar algo novo. E a gente dá um nome para isso. Não, mas eu sou uma pessoa proativa. Não, mas eu sou uma pessoa que, eu não sou ambiciosa. Não, cuidado. Cuidado. Porque o Acabe, ele colocou no coração dele de uma maneira que ele tinha, e ele tinha que comprar aquela vinha, ele tinha que tomar aquela vinha, ele tinha que fazer uma horta ali. Você já viu uma pessoa que coloca uma ideia na cabeça e não tira mais? Esse era o Acabe. E aí ele vai falar com o Nabote. Ele chega lá e fala, olha, eu quero comprar a tua vinha. Eu quero fazer... E aí ele diz, eu quero comprar para fazer uma horta. Ou seja, ele vai destruir a vinha. Uma vinha que levou anos, que passou de geração em geração, era da família de Nabote. O rei quer para ele. E o rei diz, veja, sem pudor nenhum, não, eu compro, eu te dou em outro lugar, porque não importa o que para você, o importante é satisfazer os meus desejos. Que coisa, né, irmãos? Esse é um terreno fértil onde o inimigo semeia. É quando a gente sempre acha que não tem o suficiente. É quando a gente começa a olhar e nunca está satisfeito com o que tem. Nunca está bom. Nunca é grato pelo que tem. Sempre está reclamando. Sempre está, de alguma maneira, não está satisfeito. Sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. Nunca está cheio. Nunca o contentamento vem. E esse foi um pecado que Acabe cometeu. E aí ele diz para o Nabote, me venda, vamos negociar. O Nabote diz, que Deus me livre de eu te vender a herança dos meus pais. O que Nabote está fazendo aqui, irmãos, nada mais é que ele está cumprindo a palavra de Deus. No livro de Levíticos 25, capítulo 25, verso 23, Levítico 25, 23, há uma lei que dizia assim que a terra era do Senhor. E que as famílias, elas poderiam negociar a terra para pagar dívidas, mas que ela não poderia ser vendida para outras pessoas, que elas tinham que ficar dentro da família. Então, na verdade, o que Nabote está fazendo aqui, ele está preservando a herança dentro da sua casa e ele está obedecendo a palavra. Quem não está tendo temor aqui é o Acabe.
Então, o Nabote, ele está fazendo o que é certo. Ele está fazendo aquilo que a Bíblia manda fazer. Mas aí, então, cuidado. Cuidado com esse caminho, né, da falta de contentamento. Eu tenho um carro hoje, esse carro tá bom, ele não me incomoda em nada, ele tá pago, tá beleza, ele me leva para todo canto, mas começa uma coisa a soprar no meu ouvido que tá na hora de trocar. Tá na hora de trocar. E aí você já começa a dar uma olhadinha na internet, né? E tal, e aí você já, quando vê, você não para mais de olhar, e você só enxerga ele na rua, e, né, e você já liga na loja para ver, e não sei o que tem. É ou não é? A gente é assim. Ou você tem vários pares de bota e sapato e tênis, mas você acha que tem que ter mais um. Você já fez quase todos os cursos que você poderia ter feito, mas você acha que tem que fazer mais um. Ou seja, quando que você vai parar e dizer, Senhor, eu preciso realmente disso? Ou é algo que eu estou buscando preencher alguma coisa aqui que eu preciso talvez ver e tratar? Né? Porque às vezes é isso. Então a segunda coisa, cuidado com a falta de contentamento. Terceira, cuidado com as suas emoções. Muito cuidado com as suas emoções. Por quê? Porque o Acabe recebeu um não. E quando ele recebeu um não, o Acabe voltou a ser pior que uma criança. Ele chega em casa, ele vai se deitar com a cara virada para a parede, não quer comer, né? Por quê? Porque recebeu um não. Conhece gente assim? Conheço alguns. Barbudo, assim, ó, barba branca na cara. Mas se acontece alguma coisa, um não lá na família, alguma situação, entra numa caverna, entra num buraco, não quer falar com ninguém, já não... Tem mulheres assim também, adultas, que deveriam já estar dando conselho para as mais novas, mas se comportam em alguns momentos por causa de uns nãos que recebem, pior que criança. Então, essa palavra é para nós. Cuidado com as suas emoções, coloque elas no controle do Senhor. Porque sabe por quê? Irmãos, há nãos, a gente recebe alguns nãos que vêm do Senhor, e você tem que dar glória a Deus porque Deus disse não. Nós não podemos ter todas as coisas que a gente quer. E a gente não pode fazer tudo que a gente quer. Há nãos que Deus nos dá que são verdadeiros livramentos. Alguns nãos que nós recebemos são bênçãos do Senhor. E quando a nossa vida está na mão do Senhor, a gente não tem dúvida, não teme isso. A gente confia. Mas como Acabe não temia ao Senhor, ele deu vazão para a sua emoção. Então ele vira a cara para a parede, ele fica lá aborrecido, ele não quer comer. Cuidado. Cuidado com esse ressentimento, cuidado com esse sentimento, cuidado com essas emoções que você não coloca diante do Senhor, que você não converte elas. Porque às vezes a gente faz isso, né? Sou convertido, mas esse meu braço aqui ainda falta um pedaço dele para se converter. Sou convertido, mas algumas emoções ainda não. Meu irmão, é todo. Eu preciso pedir que o Senhor faça uma transformação em mim, como um todo. Porque é isso. A obra do Senhor é completa. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E é isso, nós temos que pedir, Senhor, transforma. Lá em casa a gente tem uma expressão que nós usamos, que é, a gente brinca, né? O Claudir do Velho Testamento, o Claudir do Novo Testamento, a Ivna do Velho Testamento, a Ivna... Quando a gente faz alguma coisa assim, que a gente já tinha superado, que a gente já, né? Mas aí você vai lá e volta a fazer, aí você diz, opa, o Claudir do Velho Testamento está querendo vir aqui, né? Está querendo sair para fora. Senhor, tem misericórdia. O Martinho Lutero, ele fala assim, né? Eu achei que o velho homem ia morrer lá no dia do batismo. Morrer afogado lá. Mas eu descobri que ele sabe nadar. E todo dia eu preciso afogar ele. Um dia desse eu postei uma frase que eu achei muito interessante. Todo dia que você lavar o teu rosto pela manhã, lembre-se do seu batismo. Todo dia que você molhar o seu rosto pela manhã, lembre-se das águas do batismo. Lembre-se que naquele dia você disse, Senhor, eu quero começar uma nova vida. E isso significa não só a roupa que você vai vestir,
Mas a maneira que você pensa, a maneira que você fala, a maneira que você comporta, como você se relaciona com as pessoas ao redor, tudo o que você faz precisa passar por esse crivo do novo do Senhor. Então, muito cuidado com as suas emoções. Coloque elas diante do Senhor. Vigie. Peça para o Senhor converter as suas emoções, as nossas emoções. Agora entra Jezabel na história. Agora entra Jezabel. A Jezabel chega lá, olha o marido naquele estado e diz: o que foi, neném da mamãe? Porque não está assim na Bíblia, mas foi assim que aconteceu, eu vi. Por que você está assim, neném? Bigou? Quem bigou? Quem bigou que eu vou lá, né? E aí eu acabei, eu queria ter uma vinha, mas nem não fui lá com a vinha, não me deu a vinha. O quê? Ah, Nabote feio, né? Não toque tambor para doido dançar, gente. Não toque tambor para gente louca dançar. A pessoa começou a se comportar desse jeito, para você vá, faça sons bovinos, e vá saindo de perto, vá repreendendo. Adulto se comportando pior que criança, tô fora. Hã? Né? Você diz, opa, a hora que você se comportar como adulto, a gente conversa. Por quê? Porque, cria vergonha nessa cara. É ou não é? Assim a Jezabel deveria ter agido. Mas Jezabel era muito pior que Acabe. Muito pior. Muito pior. Mas assim nós agimos muitas vezes. Nossos filhos fazem o que bem entendem e a gente aplaude. Nossos filhos fazem pirraças e a gente aplaude. Nosso cônjuge manipula e a gente dá um jeito. A gente sempre acaba caindo na manipulação. Aqui a gente vê um jogo de manipulação tremendo. O Acabe manipulando, né? Ali, ai, porque eu tô triste, ai, porque não sei o quê. Meu irmão, muito cuidado. Muito cuidado. Esse jogo de manipulação, ele é perigosíssimo. E a gente faz isso no casamento, a gente faz isso na relação com os filhos, a gente faz isso com os irmãos, né? Muito cuidado com esse jogo de manipulação. Então, Acabe, ele fica ali, né, todo... E aí ela, olha a maldade dessa mulher. Ela diz, não, pode ficar tranquilo, mamãe vai te dar. Ela diz isso ali. Eu vou dar essa vinha para você. E aí a Jezabel, ela faz coisas terríveis. Ela sempre fez. Mas ela pega, o Acabe está lá na cama, ela pega uma carta, escreve como sendo ele, pega o sinete dele, né, uma espécie de carimbo, como se fosse o próprio Acabe que tivesse escrito, ou seja, ela manipula a verdade. Ou seja, ela mente, né? Muitas vezes nós manipulamos a verdade para nos beneficiar. A gente sabe que não foi bem assim, mas a gente dá um jeitinho. A gente sabe que a coisa não foi bem assim, mas a gente dá uma manipulada. Então, a primeira coisa que Jezabel faz, ela manipula, ela é manipulada ali por Acabe, né? Mas ela começa, primeira coisa, ela manipula a verdade. Porque ela escreve como sendo Acabe quando ela não tinha essa autoridade de fazer. Ela não é rei, mas ela faz. Segundo, ela manipula o espiritual. Porque ela diz, vamos apregoar um jejum. Olha só. Como que você pensa, como que você acha que uma pessoa que está lidando com as coisas sagradas, você acha que ela vai passar impune? Você acha que vai passar impune? Meu irmão, a gente precisa entender o seguinte. Você precisa entender o seguinte. Deus me ama. Mas Deus ama o Oséias também. Se eu faço alguma coisa para o Oséias, Deus ama o Oséias. E Deus está vendo o que eu estou fazendo com o Oséias. E Ele não vai permitir, porque Deus é um Deus de justiça, que aquilo passe impune. Então nós temos que ter essa noção de que nós servimos a um Deus que vê todas as coisas. Mas a Jezabel, ela pensa que, como ela está no controle, ela pode fazer o que ela bem entende. Então ela manipula o espiritual. Vamos apregoar um jejum, para ter uma aparência de santidade, né? Olha só.
Daí ela diz, vamos reunir ali os nobres e tal. E o Nabote vem, achando que é alguma coisa importante, que o rei ia dizer e tal, né? Aí quando chega lá tem uma mentira armada. Uma mentira. Eles inventam, homens malignos, né, que receberam dinheiro para isso. Dizem, Nabote blasfemou contra Deus e tal, tal, tal. Resultado, Nabote acaba sendo morto. E aí, tudo isso, Jezabel manipulando, fazendo. Aí ela volta lá no palácio e diz, pode levantar, meu amor, mamãe já deu um jeitinho em tudo. Vai lá na sua vinha. Pode ir lá. Porque o dono da vinha morreu. Pois é. Essa história poderia terminar aí, né? Só que há um Deus no céu que vê todas as coisas. Enquanto eles estavam fazendo tudo isso, Deus estava vendo. E aí Deus fala assim, Elias, vai lá e fala com Acabe. Porque eles fizeram uma... Agora foi a gota d'água. Vai lá. E aí eu acho interessante que eu repeti ali para vocês. Aonde que ele está? Ele está, Deus diz, ele está lá na vinha de Nabote. Observe que Deus não diz assim, ele está lá na vinha que ele comprou de Nabote, ele está lá na vinha que agora é dele. Não, Deus diz, ele está na vinha de Nabote. Ou seja, Acabe nunca tomou posse daquela vinha. Aquela vinha continuou na família de Nabote até os últimos dias deles. Os filhos, a herança de Nabote permaneceu dona da vinha. Por quê? Porque Deus é um Deus de justiça. Eles mataram Nabote. Nabote está lá na glória. Um dia vamos encontrá-lo lá. Tiraram a vida dele. Fizeram uma injustiça terrível. Mas não tomaram a vinha dele. Porque Deus não permitiu. Mas as decisões que Acabe e Jezabel tomaram. Primeiro, de desperdiçar as oportunidades que Deus deu. As portas que Deus abriu. As pessoas que Deus usou. Segundo, da falta de contentamento. Terceira, de não vigiar as emoções. Quarto, do jogo da manipulação, um com o outro. Manipulação da verdade, manipulação do espiritual. Por tudo isso, o juízo sobre a casa deles veio. Morre o Acabe, morre a Jezabel, e hoje a gente está aqui falando de um homem que teve tudo para ter uma história totalmente diferente. Sabe, quando eu olho para essa história, irmãos, eu me vejo nessa história em alguns momentos. Eu vejo que existem áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas pelo Senhor. Que eu preciso vigiar em muitos momentos as minhas emoções. Que eu preciso tomar cuidado com as manipulações. Então essa não é só uma história sobre Acabe. É a história sobre você e sobre eu. Por isso, nessa noite que nós vamos tomar o pão e o cálice, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele diz, cada um examine a si mesmo. E depois de ter feito esse exame, tome a ceia do Senhor. Veja, é para se examinar, é para se avaliar, é para reconhecer se houver pecado, é para pedir perdão se houver, mas é para tomar a ceia. Não é para fugir da ceia, não. Não é para deixar de tomar. Então, meu irmão, essa noite, se você, ao ouvir essa palavra, identificou algumas áreas da sua vida que precisam do toque do Senhor, se você percebe que tem caminhado em alguns desses trilhos, essa é uma noite para você chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu não quero mais desperdiçar as oportunidades que o Senhor tem me dado. Como o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado de tantas formas. Mas não permita, Senhor, que a minha dureza de coração me impeça de te ouvir. Senhor, me ajuda com relação às minhas emoções. Me ajuda, Senhor Deus, a realmente não deixar que elas assumam o controle, mas que realmente o Espírito do Senhor assuma o controle da minha vida. Senhor, misericórdia pelo jogo de manipulação, muitas vezes, que eu acabo fazendo ou caindo nas minhas relações. Às vezes até contigo eu tento fazer, às vezes, Senhor, não é? A gente faz isso. Seja como for. Eu queria convidar você para um momento de oração agora. Antes da gente ir para o lava-pés ou para a ceia de forma
né, geral? Eu queria que, se você puder, dobrar o seu joelho e a gente falar um pouquinho com Deus sobre tudo isso que ouvimos aqui, né, essa noite. Então, dobre o seu joelho e vamos falar com o Senhor sobre tudo que nós ouvimos agora aqui. Coloque sua vida diante do altar do Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Pedimos perdão pelas oportunidades que nós desperdiçamos, quando o Senhor tem falado conosco, mas nós temos fechado os nossos ouvidos por várias razões e motivos. Não temos obedecido, não temos buscado, Senhor Deus, fazer aquilo que o Senhor pede que façamos. Nós pedimos perdão pela ganância, muitas vezes, do nosso coração, pela falta de contentamento, por tanta murmuração e reclamação diante de tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Nós pedimos perdão porque, em muitos momentos, as emoções ainda assumem o controle da nossa vida. A manipulação é o que fala mais alto no casamento, na relação com os filhos, nos negócios. E às vezes a gente tenta até manipular o Senhor, como se isso fosse possível, Pai. Pai, nós ouvimos a Tua palavra essa noite. E eu sei que ela não é sobre Acabe, sobre Jezabel ou sobre Nabote, porque são personagens que viveram isso, mas essa história ficou registrada para que nós pudéssemos pensar na nossa vida. E por isso, nessa noite que vamos tomar o pão e o cálice, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor Deus, com humildade no nosso coração, pedindo perdão pelos nossos pecados e nossas falhas. Limpa-nos, renova-nos, Senhor Deus. Ó Deus amado, renova-nos, ó Pai querido. Faz de nós vasos novos. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas transgressões, a nossa dureza de coração, e ajuda-nos a obedecermos o Senhor, em nome de Jesus, em tudo o que fizermos. Em tudo o que fizermos, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Cante assim, ó. Eu quero ser Senhor. É menor. Como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso
Na noite em que Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, João capítulo 13 diz que ele se levantou, pegou uma toalha, cingiu-se com ela, ou seja, amarrou ela, né, na cintura, e passou a lavar os pés dos discípulos, um por um. Sabe que naquele tempo, lavar os pés das pessoas numa casa era o trabalho do serviçal, do escravo, da pessoa que tinha a ocupação mais inferior ali. E eu sempre penso que aquela bacia, a água, estavam ali desde o começo do jantar. Mas nenhum dos discípulos se viu como servo. Nenhum deles teve a iniciativa de pegar a bacia, pegar a toalha e lavar os pés dos seus irmãos e do próprio mestre. Nenhum deles. Mas Jesus, sendo mestre, se levantou, pegou a bacia, pegou a toalha e começou a lavar o pé de cada um deles, inclusive o de Judas. Judas ainda estava ali quando isso aconteceu. Quando ele chega em Pedro, Pedro diz: "O Senhor vai me lavar os pés." E aí ele diz: "De maneira nenhuma o Senhor vai fazer isso." Jesus diz para Pedro: "Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo." E então Pedro diz: "Ah, Senhor, então não só os pés, mas a minha cabeça e o meu corpo todo." E Jesus diz: "Pedro, quem já está limpo não precisa se lavar novamente a não ser os pés." O que eu acho bonito nessa passagem são várias coisas. Primeiro, o exemplo de Jesus, sendo mestre, sendo rei dos reis, sendo senhor dos senhores, lavou o pé daqueles homens pecadores que poucas horas depois iam abandonar ele. Um deles já havia tratado a venda dele. Pedro ia negá-lo 3 vezes, mas mesmo assim o Senhor lavou o pé de um por um. Quem somos nós para não querer lavar o pé do nosso irmão, da nossa irmã? E aí, às vezes, as pessoas dizem: "Ah, mas eu não me sinto muito confortável em fazer isso, porque, né, para ser crente, para ser cristão, tem que fazer algumas coisas." Aí, quando eu olho para essa expressão de Pedro, dizendo assim: "Não, Pedro todo desconfortável, Senhor, o Senhor não pode lavar o meu pé." Ele estava com vergonha, ele estava desconfortável por aquela situação. Mas Jesus diz: "Pedro, se nós não fizermos isso, você não tem parte comigo." E essa possibilidade dita a Pedro: "Pedro, se a gente não fazer isso, você não tem parte comigo." Pedro diz: "Então, Senhor, eu tiro a roupa aqui, agora, e o Senhor me dá banho. Mas eu não quero perder a comunhão contigo." Então, meu irmão, haverão momentos na nossa vida que a gente vai ter que fazer coisas que talvez no início pode parecer desconfortável. Mas se isso significa não perder a comunhão com o Senhor, que a gente faça. Por isso, quando nós lavamos os pés uns dos outros, ou quando fazemos qualquer outra coisa, nós estamos servindo ao nosso próximo. Esse foi o exemplo. Jesus disse: "Assim como eu fiz, façam vocês também." E por isso que nós sempre, antes de tomarmos o cálice e o pão, nós lavamos os pés uns dos outros. Como que nós podemos fazer? Bom, a esposa pode lavar o pé do marido, o marido da esposa, o pai pode lavar o pé dos filhos, filhos dos pais. A gente só pede que não passe disso, né? Aí, passou disso, a irmã lava o pé da irmã, o irmão lava o pé do irmão, né? Então, somente família é que é permitido que se lave os pés, né? O pai lava o da filha, do filho, aí não tem problema. Mas fora isso, irmãos, a gente pede que haja bom senso, né? Então, as irmãs lavam das irmãs, os irmãos dos irmãos, e assim a gente mantém essa reverência, esse respeito uns com os outros. Amém? Aí você vai colocar água na bacia, os nossos diáconos e diaconisas vão auxiliar. Você vai lá, escolhe uma irmã. Irmãos, né, a gente sempre orienta, troque de parceiro para lavar, né? Eu sei que a gente tem essa oportunidade de lavar o da esposa, dos filhos, mas às vezes vai caindo numa rotina, né? Sempre os mesmos. Há irmãos novos aqui na igreja, há pessoas aqui. Então, se você procure alguém, diga assim: irmão, posso lavar teu pé? Minha irmã, posso lavar teu pé essa noite? Né? As irmãs procuram as irmãs, os irmãos. Para quê? Para que a gente tenha comunhão, né? Então, pode ser feito aqui, pode ser feito lá no hall, né? Nós iremos ter esse momento. Lembrando, é um momento de quebrantamento, é um momento de reverência. Então, assim que você terminar de lavar o pé, volte para o seu lugar, mas permaneça em espírito de oração.
Não é hora de mexer no celular, não é hora de conversar, de cochichar, de perguntar. Isso a gente pode fazer depois. É um momento de reflexão. Então, assim que terminar de fazer o lava-pés, volte para o seu lugar. Porque daqui a pouquinho nós vamos ter aqui o Enoque, que vai cantar um louvor para toda a igreja enquanto a gente faz o lava-pés. Então, assim que você lavar o pé, volte para o seu lugar, porque Deus vai continuar falando conosco. Amém? E depois do lava-pés, então, nós iremos tomar o pão e o vinho. Amém? Então, vamos orar mais uma vez e em seguida nós iremos, então, para o momento do lava-pés. Então, todos os irmãos que são batizados, mesmo que você foi batizado numa outra igreja, meu irmão, não tem problema. Se você um dia confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é bem-vindo para participar aqui da ceia do Senhor conosco. Amém? Feche seus olhos, vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento tão importante nas nossas vidas. Nós não somos dignos, ó Deus, de nada que o Senhor faz por nós, porque somos pecadores e falhos. Mas agradecemos ao Senhor pela tua infinita misericórdia. E nesse momento que nós vamos nos colocar como servos uns dos outros, que não seja apenas um momento simbólico, mas que seja realmente algo vivido no dia a dia. Que a gente lembre que somos servos uns dos outros e que assim possamos viver. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, com reverência, né, as irmãs podem ir ali no hall, os irmãos aqui, né? Vamos para esse momento tão importante